Olá, bom dia a todos. Eu sou o professor Bruno Alves e hoje nós vamos trabalhar com uma breve revisão dos principais conceitos que a geografia abordou com vocês no ano anterior, no sexto ano, e dois desses conceitos vão ser fundamentais para que nós possamos aqui tentar recuperar alguns pontos importantes e para que nós possamos avançar na ciência geográfica neste ano letivo agora no sétimo ano, tá? Então, vem comigo. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de falar para vocês que a geografia possui 5 conceitos fundamentais que, dentro desses conceitos fundamentais que a geografia possui, o lugar, a paisagem, o espaço geográfico, o território, a região, eles são a base para que nós podamos compreender diversos fenômenos na superfície terrestre, fenômenos sociais, fenômenos naturais, e dentro desses processos que nós veremos neste sétimo ano, é a formação do território brasileiro e seus processos de regionalização. Só que nesse primeiro momento, para que nós possamos falar de território e de região, nós temos que falar de dois conceitos importantes: a paisagem e o espaço geográfico. Ou seja, a paisagem é tudo aquilo no espaço que eu não apenas vejo e sinto, mas também que eu cheiro, que eu ouço. Então, isso compõe a paisagem. E o espaço geográfico, ele está relacionado diretamente com a capacidade de que nós temos de interferir na natureza a partir de conhecimentos, de culturas diferentes que vão acabar transformando essa paisagem a partir da ação humana e configurando assim o espaço geográfico. Então, nesse primeiro momento, é fundamental trabalhar com esses dois conceitos, a paisagem e o espaço geográfico. Então, a paisagem não é apenas aquilo que nós temos uma contemplação de belo, paisagens turísticas. Não, a paisagem ela está para além dessa apreensão. Então, nós temos que recuperar esse conceito para que possamos compreender de como que a paisagem brasileira ela foi sendo alterada, que permitiu que houvesse transformações a partir da ação humana. Nós não temos apenas a ação natural, mas a ação humana ela é a principal não posso dizer ferramenta, mas o principal agente de alteração dessa paisagem a partir de diversas técnicas, tá? Então nós vamos tentar recuperar esses conceitos para que a gente possa compreender mais à frente a compreensão do território brasileiro e seu processo de organização a partir da regionalização. Então, nós vamos nos concentrar nesse momento em que essa paisagem, não só o lugar, mas principalmente a paisagem nesse primeiro momento, no nosso primeiro encontro, tá? Que a paisagem é um conceito muito importante e nós temos dado pouca importância para ela dentro da ciência geográfica. Então, nesse primeiro processo que nós nos conhecemos e utilizamos a principal capacidade dos nossos sentidos, que é a visão, que acaba nos contemplando toda uma perspectiva de uma área. A partir dela, nós temos a apreensão da paisagem, mas como eu já havia falado para vocês, a paisagem está para além desse campo visual, tá bom? E dentro desse processo, a paisagem ela pode ser dividida em duas: as paisagens naturais, que elas são expressões de elementos na natureza, ou seja, ela tem um tempo muito mais lento do que a ação humana, tá? Então você vai ter florestas, montanhas, morros, lagos, rios, que são elementos que compõem uma paisagem natural, e outro tipo de paisagem que são as paisagens culturais, essas que estão atreladas diretamente com a ação da ação humana, que acaba gerando essa interferência na formação dessas paisagens. Então, por exemplo, a formação de uma cidade, a formação de uma lavoura de milho, de café, isso são intervenções a partir de conhecimentos de técnicas e saberes que acabam acarretando essa transformação na paisagem. Então, aqui nós temos uma evolução de um processo a partir da ação humana, tá? Que vai acabar configurando
essa transformação na paisagem, vejam que esse processo, a partir da ação humana, é um processo muito mais acelerado, e aqui embaixo nós temos a ação da natureza, que vai esculpindo, que vai modelando essa paisagem de uma maneira muito mais lenta do que a ação humana. Porque nessa paisagem, sobre o aspecto da ação humana, nós temos aqui a necessidade de transformação, principalmente atrelado às melhores condições de vida. Então, nós temos não só essa capacidade de perceber que a ação humana, a partir do momento que ela começa a apreender a natureza, ou seja, dominar o período de colheita, o período de plantio, controlar a vazão do rio, isso é uma interferência na paisagem. Então, essa paisagem acaba sendo alterada por esse conhecimento, dessa cultura, desses saberes que vão formando essa paisagem humanizada, que a gente também pode dizer. Aqui eu coloquei para vocês, para aqueles que gostam do anime Naruto, duas imagens aqui de momentos distintos de uma cidade importante, a cidade de Konoha. Então, aqui você tem o monumento dos Hokages, aqui você tem a cidade bonitinha, e em determinado momento você tem a transformação dessa paisagem por conta de algum fenômeno, por algum incidente que naquele contexto, no transcorrer naquela paisagem, foi sendo alterada. Então isso é um exemplo que a gente pode pegar aí de uma animação que vocês gostam e revelar essa transformação. Então a geografia ela está em todo momento na vida de vocês. Vocês não conseguem se descolar da geografia sem podemos dizer de maneira não tão desconexa, né? Você tem a geografia todo presente na vida de vocês. E aqui eu trago um exemplo desse aqui sobre paisagem. Aqui é mais um exemplo, né? É uma cidade onde se passa o One Punch Man. Aqui você tem a cidade toda intacta, aí você tem a intervenção de um vilão, e aí a cidade toda destruída, e também após o combate você tem toda uma transformação de uma paisagem. Aqui são exemplos lúdicos para que vocês possam perceber que essa paisagem está em constante transformação, até mesmo nos desenhos, nos animes, nos mangás. Então você perceba que essa relação da geografia está diretamente inserida em diversos contextos na nossa vida, não só na ação direta, na realidade, mas também até mesmo no campo lúdico, no campo da diversão. Aqui nós temos outro exemplo de evolução da paisagem, tá? Que vai sendo alterada a partir da intervenção humana. Aqui nós temos o Arcos da Lapa, em diversos momentos ao longo do século XVII, século XIX, século XX, século XXI, que foram sendo alteradas a partir desses saberes, desses conhecimentos técnicos, tá? Que vão formando essa paisagem muito conhecida hoje internacionalmente, por ser uma área de grande polo cultural na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos um exemplo do Teatro João Caetano, aí no município de vocês, em Itaboraí. Aqui é uma imagem do início do século XX, na segunda metade, se não me engano, dos anos 40. Aqui é uma imagem, se não me engano, de 2016, quando o Teatro João Caetano, que fica bem no centro de Itaboraí, estava passando por obras. Então, isso demonstra para nós uma configuração que, a partir da intervenção humana, a paisagem vai sendo alterada. Então, isso tudo passa a ser fundamental para nós, para que possamos compreender de como a paisagem é fundamental para revelar para nós essa transformação do espaço geográfico. Então, aprofundando o nosso estudo sobre a paisagem, aqui nós temos contextos, não sei se vocês conhecem, a Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Quem já andou de barca conhece essa região, em diversos momentos ao longo do século. Aqui nós temos, no século XVIII, a região da Praça 15, século XIX, mais uma foto, uma imagem, uma pintura do século XIX, início do século XX, 1988. Então percebam que há alterações a partir dessas intervenções humanas. Por exemplo, aqui no século XVIII o mar era bem mais para dentro aqui
da Bahia, aqui na Praça 15, então a área foi sendo aterrada. Aqui nessa imagem o mar praticamente desapareceu, foi enterrado. Aqui o cais da Imperatriz, que era um ponto de desembarque importante, ali no início do século XVII, aqui no Rio de Janeiro. Aqui uma imagem de 1910. Voltando aqui, perdão. Uma imagem de 1988, que você tem o viaduto da Perimetral que foi removido, tá? Por conta das obras das Olimpíadas, em 88, e aqui 2002, antes da sua remoção. E aqui uma imagem de 2018, após a remoção do viaduto da Perimetral, o cais da Imperatriz, lá ó, no começo que a gente viu, lá no início do século XIX, ele praticamente está aterrado. Aqui nós temos VLT, então essas transformações na paisagem, elas são fruto da ação humana que acaba gerando um outro sentido, uma outra forma de organização dentro do espaço geográfico. E aí, a partir dessa premissa de recuperação do que é paisagem, a gente pode recuperar também o conceito de espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele que vai sendo modificado ao longo do processo histórico, ou seja, ele tem um passado, ele foi transformado principalmente a partir da ação social, de uma técnica, de um contexto econômico e de pessoas que habitam os diferentes lugares. Ou seja, uma das formas de alteração do espaço geográfico é a partir do trabalho. É o trabalho, no caso, a ação humana, que vai gerando essa alteração, dando outros sentidos, outras formas de organização a partir da ação humana. Então, os espaços ocupados pelos seres humanos constituem objeto de estudo da geografia, aquilo que vocês já viram no ano passado, e nós estamos só recuperando, e que nós vamos aprofundar agora no 7º ano, principalmente para entender a formação do território brasileiro. E você tem a produção do espaço geográfico tanto quanto a ação humana, quanto pela ação da natureza. Porém, você tem ritmos muito diferentes nesse processo de transformação do espaço geográfico a partir da ação humana. Então, elementos culturais, e você tem principalmente casas, prédios, pontes, rodovias, ruas, plantações, lojas, bancos, isso são todos elementos culturais que vão sendo incorporados na paisagem a partir da transformação do espaço geográfico. Então, a paisagem é um conceito dentro do espaço geográfico. Então, se a gente não consegue compreender o que é paisagem humana, o que é paisagem natural, a gente não consegue compreender a formação do espaço geográfico. Então, passa a ser fundamental para nós a apreensão dessas características. Aqui, como eu falei para vocês, o trabalho e o conhecimento e a técnica vai interferir em situações, muitas das vezes, de forma bastante artificial. Aqui nós temos ilhas artificiais nos Emirados Árabes Unidos, que formou uma palmeira dentro aqui do mar. Então, isso foi uma ação humana, a partir de um conhecimento técnico, principalmente no processo de construção de edificações, que vão formando essas transformações e alterando esse espaço geográfico nessas áreas. Então, cada vez que o trabalho de pessoas, conjuntamente, a partir de uma relação social que é construída, você vai gerando essas transformações. Então, é sempre por meio do trabalho do ser humano que o espaço ele está em constante transformação. Então, o espaço ele não está rígido, ele não está congelado, ele está em constante produção ao longo do dia a dia. Então, dentro dessas transformações do espaço geográfico, nós temos atividades econômicas que vão sendo desmembradas e atuantes nesse processo. Então, você tem o extrativismo, tanto vegetal quanto extrativismo mineral, que vocês viram no ano passado, a atividade da agropecuária, a indústria, o comércio, a prestação de serviço, todas essas vão se revelar a partir da transformação do espaço geográfico, então, dessas atividades. Então, nós estamos aqui só recuperando esses conceitos para que a gente possa avançar na interpretação da formação do território brasileiro. Então, aqui nós temos o extrativismo, aqui o extrativismo vegetal, a indústria, a agropecuária, o comércio, a prestação de serviço, ou seja, isso tudo está dentro do escopo dessa alteração
da paisagem a partir o quê? Do trabalho. Sem a ação do trabalho humano, ou seja, não é somente o trabalho que a gente conhece como trabalho de carteira assinada, é a ação, é a intervenção que a sociedade faz que acaba gerando essas alterações no espaço geográfico. E aí, dentro desse processo, nós temos principalmente a relação de uma divisão social do trabalho e uma divisão territorial do trabalho. Então, o trabalho do ser humano é considerado social, pois o quê? Ele atende às necessidades que para a manutenção da sociedade, ou seja, então nós temos uma divisão social do trabalho que é caminhoneiros, médicos, professores, dentistas. Então, tudo isso faz parte de um escopo que vai formar dentro da sociedade essas atividades vitais para a reprodução da sociedade e transformação do espaço geográfico. E, para além disso, nós temos também a divisão territorial do trabalho. Então, nós temos atividades que são marcadas, atividades urbanas, ou seja, nas cidades, que nós vamos ver mais à frente, quando falarmos de urbanização do Brasil, isso lá no meio do ano, tá? Não fiquem nervosos. E o processo de divisão territorial do trabalho concentrado ainda no campo, a atividade de produção agrícola que acaba gerando que os alimentos fundamentais para a alimentação da população nas áreas urbanas. Então tudo isso a gente vai ver mais à frente, tá? Com muito mais calma, com maneira muito mais pausada, para que vocês possam aprender de maneira bastante pedagógica, tá bom? Qualquer dúvida, eu me encontro no portal do Classroom e no grupo de vocês, tá bom? Essa foi a nossa primeira aula introdutória. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e até breve.